E aí, tudo certo por aí? Hoje eu venho levantar uma questão aqui no canal. Vocês, antes de serem diagnosticados com lúpus, já tinham ouvido falar dessa doença? Hoje, o Pande Lupus vai falar um pouco sobre o anonimato da doença lúpus. Se tem uma pergunta que é recorrente na minha vida, é o que é lúpus? Sempre que eu encontro uma pessoa desconhecida, ou eu reencontro uma pessoa que eu não vejo faz tempo e ela soube que eu tive muito tempo doente, quer saber o que foi que aconteceu, ou até mesmo alguém que vê a minha cirurgia no pescoço e pergunta o que é que foi, e eu vou responder que foi uma punção de catéter devido a problemas com lúpus, me fazem a mesma pergunta: o que é lúpus? E eu acho bastante curioso esse anonimato da doença, sabe? Eu, assim como acredito que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, também já se fizeram um dia essa pergunta. Mas não por curiosidade de ninguém, e sim querendo entender o que se passava no seu próprio corpo. De uma coisa eu sei, uma verdade é certa: o novo assusta. Não seria muito mais fácil para alguém que está descobrindo agora o seu lobo saber que pode dominá-lo? Você que está aí do outro lado, se quando você descobriu que era paciente de lúpus, soubesse do que se tratava, talvez não tivesse tomado mais cuidado com algumas coisas e até mesmo evitado outras. Eu, por exemplo, quando eu descobri meu lobo, eu não fazia ideia do que se tratava. E eu tava literalmente nem aí, né? Fazia o que achava que devia ser feito, fazia o que eu achava que podia fazer e que tava bom pra mim. Mas não, eu descobri que não. E foi a partir disso que eu comecei a procurar. Eu comecei a querer saber mais do que se tratava. E apesar de saber que nenhum lúpus é igual ao outro, até porque nenhum organismo é igual a outro, era importante pra mim saber o que podia acontecer comigo. Ou não também, né? E procurando saber também, se tornaria muito mais fácil pra gente lutar. Porque é muito mais fácil lidar com uma coisa que a gente sabe o que pode acontecer, que a gente sabe quais são as fraquezas, quais são os pontos fortes. Apesar de lúpus não ter muitos pontos fortes, né? Mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E essa minha busca era mais pra conhecer quem era o meu adversário, porque era muito mais fácil lutar com algo que a gente sabe o que é, daquilo que a gente pode saber, o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. Ou seja, é muito mais fácil lidar com a situação que a gente tem um controle do que ser levado pela situação. E eu acredito que quanto mais a doença for conhecida pela população, mais fácil o diagnóstico será dado. Porque a pessoa, quando sentir dores nas articulações, gastrite, queda de cabelo ou algumas manchas aparecerem, já vai chegar ao médico com essa suspeita e não mais como um estresse ou uma virose ou derivados. E essas informações cabem a nós, pacientes de lúpus, passar da melhor forma. É por isso que eu peço tanto a vocês que compartilhem conosco suas histórias, aqui no canal, lá na página do Facebook do canal, lá no meu Instagram, sei lá, qualquer meio de comunicação que a gente possa entrar em contato. Eu peço muito sempre que vocês compartilhem a história de vocês. E foi com esse intuito que eu criei o canal, para que a gente possa trocar dicas, trocar informações, trocar experiências. Eu não sei de tudo, na verdade eu acho que ninguém sabe. Mas se a gente juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai conseguir ser tão mais forte. Vamos ser tão mais capazes de dominar essa fera que existe dentro de nós, que eu acho que a gente nem imagina. E com isso nós vamos conseguir ajudar pessoas, nos ajudar. E não há nada melhor nesse mundo do que ajudar o próximo, de evitar que uma outra pessoa passe por aquilo que você já passou e que sabe que foi muito ruim. Ou que se ela estiver passando por aquilo porque é inevitável, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente só sabe que, né, entrega as coisas na mão de Deus, Ele faz o que deve fazer, o que tem que ser feito. Mas se a gente tiver que passar por essa situação, mesmo a gente controlando, evitando, a gente sabe que pode superar, a gente sabe que aconteceu assim, mas ela ficou boa, aconteceu assim, mas pô, melhorou. Então a gente tem aquela esperança, né? Porque a gente tem essa troca de informações. Eu já vi tanta história difícil, tanta história de poxa, caramba, eu não imaginava que isso podia acontecer com o lúpus. Mas pô, se acontecer, eu sei que ela ficou boa, eu sei que tem remédio, eu sei que tem formas de cuidar, formas de vencer esses problemas. E eu acho que isso é o que importa, isso é o que vale. Porque, poxa, como é mais fácil a gente viver, ter a certeza de que tudo tem o seu jeito, tudo tem uma solução e que vai dar certo. Dependendo da situação, tem remédio. Pior seria se não tivesse uma medicação, se a gente soubesse, poxa, não tem medicação, não tem mais jeito. Mas não, tem medicação e isso é o que ajuda bastante, sabe? Ter essa informação de que vai dar certo, de que no final a gente vai conseguir passar por esse obstáculo e que a gente também pode evitar. De alguma forma a gente também pode evitar.
E foi essa mensagem que eu quis trazer pra vocês no vídeo de hoje. Se informem, informe as pessoas, se ajudem, vamos trocar experiências. Aqui o canal tá sempre aberto pra história de vocês, assim como eu conto um pouco das minhas histórias. E é isso aí, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E o resto vocês já sabem. Se gostaram, dá um like pra ajudar. Tchau!